Olá, como é bom estar na casa do Senhor, como é bom poder juntos compartilhar da verdade que Deus revela para nós em sua palavra. Que pena, de uma forma diferente, vocês em casa e eu aqui, com alguns que estão trabalhando para levar até a sua casa essa transmissão. Mas Deus nos deixou assim, Deus nos preparou tudo isso e Ele vai falar conosco, Ele vai nos usar. É isso que cremos e por isso nós estamos aqui. Então abra sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 12, os versículos de 1 a 3. Hebreus, capítulo 12, os versículos de 1 a 3. Assim diz o texto da palavra: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Oremos, queridos. Deus, Tua palavra foi lida e através do Teu Santo Espírito, fala nosso coração, edifica a nossa vida, ajuda-nos a compreender a realidade que o Senhor quer nos ensinar neste momento. Use o Teu servo, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a vida cristã é comparada a uma grande maratona. Nós estamos percorrendo uma grande corrida com o objetivo de completá-la. Como nós corremos e como nós vamos chegar até o fim, é o que o texto vai nos ensinar. O texto então vai trazer aqui para nós essa realidade, comparando-se a essa grande maratona e mostrando para nós princípios que precisam existir na vida do atleta. E quando nós paramos para pensar na maratona, nós vemos que o atleta que se prepara para ela, se prepara ao longo de muitos anos, se dedica, se esforça, se empenha para conseguir alcançar o seu grande objetivo, de percorrer as grandes e maravilhosas maratonas. Eu estava fazendo uma pesquisa a respeito das maratonas mais difíceis, encontrei 10 das mais difíceis, entre elas uma que acontece em Washington, chamada de Plan, e ela acontece ali numa reserva florestal. É uma corrida, é uma maratona de 160 quilômetros ou 100 milhas, e nessa maratona o atleta, ele está apenas com os seus objetos que ele carrega com ele, água, mantimentos que ele pode ingerir durante a corrida, mas no percurso ele não tem nenhum ponto de parada e ele também não tem nenhum ponto base para ele parar, descansar e voltar a correr. Ou seja, ele precisa educar tanto a sua mente como o seu corpo a suportar a dor e conseguir chegar então a esse objetivo. Porém, muitos não conseguem. Mesmo que tenham se preparado anos, eles não conseguem, porque chegam ao seu limite. O corpo tem um limite. E diante desse limite, então, ele se vê que não despreparado para essa maratona. E diante disso, junta-se o desânimo por ter sonhado, ter se preparado e ter se dedicado tanto tempo para conseguir o objetivo, mas não conseguiu. Assim,
outros também que percorrem e conseguem chegar ao fim da maratona, eles não percorrem de uma forma tranquila, fácil. Os obstáculos do corpo, da mente, entre outros, passam a levar a extremos. E dentro desses extremos, ele até duvida se ele vai chegar ao fim, mas completa. Mas o que motiva ele a ter essa força a mais, buscar aquele último suspiro para completar essa corrida, essa maratona? O que leva ele a chegar ao fim e lutar contra a sua própria dor, contra a sua própria mente, contra os sentimentos que vêm durante essa corrida, é o objetivo único: completar esse grande sonho de percorrer essa maratona e terminá-la. Quando nós olhamos para a vida cristã, queridos, nós vamos perceber que de fato nós somos atletas de Cristo. Paulo vai nos ensinar isso em 1 Coríntios capítulo 9, quando ele diz que o atleta é aquele que se empenha, se esforça, se dedica em doar-se para conseguir um bom objetivo, que é estar preparado para percorrer essa maratona. E nós temos diante de nós a palavra de Deus, a Escritura, como um elemento essencial nesse preparo do atleta. Nós, diante da corrida, nós temos que estar bem preparados, bem alimentados com a palavra da verdade, para conseguirmos ultrapassar, transpor os obstáculos que encontraremos durante essa corrida. E quantos obstáculos nós não encontramos? Nós estamos diante de um: o Covid-19, o problema que nós estamos vendo na política, na economia, as mortes aumentando. Tudo isso são obstáculos que nós temos que passar, que nós temos que vencer. Esses obstáculos, então, são os sofrimentos que vêm sobre nós, sobre os crentes, sobre a humanidade. Mas como nós vamos viver percorrendo enquanto nós sofremos em momentos como esse, revelará aquilo que Deus é em nós, ou revelará o tipo de preparo que eu tive durante essa caminhada para suportar mais esse obstáculo. E esse é um dos vários obstáculos que talvez você ainda vai ter que passar. Então, olhar para o texto bíblico e ver aqui o autor aos Hebreus nos ensinar a lutar e a vencer a dor, o desânimo, tudo aquilo que pode vir durante a corrida cristã, nos ajuda a perseverar, a perseverar. E esse é o objetivo. Nós precisamos aprender que nessa corrida nós precisamos perseverar. Por quê? Porque o objetivo do atleta de Cristo é chegar ao fim e receber a coroa da vida. Isso que é interessante, queridos, que nessa maratona cristã nós não precisamos nos preparar para chegar em primeiro lugar. Nós precisamos nos preparar para completar a corrida. Porque seja em primeiro ou seja em último, nós receberemos o mesmo prêmio. E sabe por que nós receberemos o mesmo prêmio? Porque Cristo foi o primeiro a percorrer. Cristo foi o primeiro a vencer essa maratona. E quando Ele venceu, Ele deixou para nós essa coroa da vida. Então nós percorremos para alcançar esse grande objetivo, que é receber então a coroa da vida. Essa é uma exortação, a exortação a perseverarmos diante da promessa da eternidade. E essa promessa da eternidade é real. E nós que somos eleitos de Deus, iremos recebê-la. Mas enquanto isso não acontece, a perseverança é a nossa realidade. A perseverança é a nossa realidade nessa grande maratona da fé. Como você está diante de tudo que nós estamos vivendo? Diante desse cenário que podemos dizer
que está um caos. Como está o seu coração? Como você tem enfrentado os problemas que você encontra em sua casa, nos relacionamentos entre esposa, esposo, filhos, pais? Como você está se relacionando com os seus empregados diante dessa crise econômica e financeira? Como você está se relacionando, talvez com uma notícia ruim de algum parente que infelizmente foi contaminado, até mesmo foi levado por conta desse vírus? Ou a notícia de que está tendo cortes na empresa, que você poderá ser o próximo e o desemprego poderá estar logo, logo à sua porta. São realidades que nós não podemos fugir. Como você está vivendo, olhando para tudo isso? O texto vai nos ensinar como nós devemos então correr essa grande maratona. E o texto começa então no versículo 1, mostrando para nós a importância de perseverarmos em meio às provações. Por quê? Porque nós temos que perseverar em meio às provações? Porque temos uma multidão de testemunhas. É isso que o versículo 1 vai nos ensinar. Mas antes disso, é importante nós olharmos para entendermos qual é a doutrina ou qual é a teologia que o texto nos revela. E a teologia que o texto está nos ensinando aqui é a da perseverança dos santos. E é importante nós olharmos para essa doutrina para não confundirmos a perseverança dos santos com a segurança eterna, ou aquela certeza que nós temos que uma vez salvo, sempre salvo. A perseverança dos santos não é isso. Pelo contrário, nós somos chamados por Deus para sermos santos, separados, para vivermos a santificação. E envolvidos nessa santificação é que nós vamos perseverar. Então a perseverança não tem a ver com a nossa salvação, não é percorrendo para alcançar a salvação. Isso é Deus por meio de Cristo que concede a você, mas é você perseverar salvo em Cristo, olhando para Ele, olhando para a sua promessa eterna e buscando então o objetivo que Ele traçou para nós, que é justamente a santificação enquanto nós peregrinamos neste mundo. E diante do sofrimento é que nós vamos mostrar se nós estamos vivendo essa santificação e perseverando diante dessa promessa real e verdadeira de Cristo Jesus. Então, o texto vai enfatizar essa doutrina, a doutrina da perseverança dos santos. Então, quando nós falarmos sobre perseverança, nós precisamos entender que essa perseverança não é para a salvação. E um bom exemplo disso é João 15, quando Jesus ele vai fazer ali uma comparação com a videira e o ramos. Ele é a videira e nós somos ramos. E o texto lá vai falar constantemente sobre permanecer. E o permanecer lá é estar em Cristo, é estar enxertados na videira e permanecer ali na videira. E como nós permanecemos? Olhando para a palavra, nos alimentando da palavra, vivendo o conhecimento que a palavra nos revela e, acima de tudo, obedecendo a Deus, amando a Ele e amando o próximo. É o resumo, então, que o texto traz para nós. O grande mandamento é este: amar a Deus e amar o próximo. E isso, então, é perseverar. Perseverar, então, é permanecer. O versículo 1 começa com a conjunção portanto, uma conjunção conclusiva. Ele está dizendo, portanto, também nós. Ou seja, no capítulo 11, o autor está falando a respeito da fé. E ele diz que a fé, então, é de fato coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se não veem.
mas essa fé, ela deve ser vivenciada na prática, e essa fé na prática é de fato viver para glorificar a Deus, é o que o versículo 6 vai dizer para nós. E depois o autor então vai trazer uma lista de homens e mulheres que são considerados como heróis da fé, e dentro desses citados, listados aqui no capítulo 11, nós podemos perceber muitos, como Abraão, que recebeu a promessa da terra prometida. Ele pôde andar por Canaã, mas ele não desfrutou daquela promessa, porque Deus deixou aquela promessa para a sua descendência. E Abraão, então, foi esse que confiou na promessa de Deus, morreu sem vê-la, mas viveu toda a sua maratona agarrado nessa certeza, abraçado nessa convicção, nessa promessa. E o texto então do capítulo 11 vai mostrar para nós diversos homens e mulheres como Abel, Enoque, Noé, Isaac, Jacó, Moisés, a própria meretriz Raabe, entre outros que são apenas mencionados, que não tem tanto destaque, mas nós olhamos para a história e vemos que foram homens importantes no cenário bíblico e que Deus usou de forma poderosa, como Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Então nós podemos olhar para eles, porque são grandes testemunhas, e aprender com esses homens e mulheres a como caminhar, a perseverar nessa grande maratona, olhando justamente para a promessa. Para a promessa. O texto vai dizer que nós temos então a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e essa nuvem de testemunhas pode ser traduzido como uma grande multidão. E aqui nós temos que tomar um certo cuidado, porque a Igreja Católica interpreta essa nuvem de testemunhas para ensinar ao conceito da doutrina da mediação dos santos. Ou seja, você tem uma arquibancada, uma plateia numa arquibancada de um estádio, e eles estão ali, e você pode olhar para eles, interceder a eles, que eles vão te ajudar. Essa é uma doutrina que não é uma doutrina bíblica. Não é isso que o texto está dizendo. Apesar de aqui dizer que Abel continua falando, o autor está querendo mostrar que a história desses homens estão aqui, narrada nas Escrituras, e continua falando através das Escrituras, e nós podemos olhar para essas histórias e ser motivados por elas a continuar percorrendo essa grande maratona. E veja que interessante, queridos, esses heróis da fé não puderam ver a grande promessa, o Messias. Nós já estamos num momento muito melhor do que esse, porque nós sabemos que o Messias veio, nós já desfrutamos da promessa, porque o Messias não apenas veio, ele veio para dar a mim e a você uma nova vida. E nós agora que somos partes com Cristo Jesus, herdeiros e co-herdeiros com Ele da promessa, nós podemos então nesse novo cenário ter a plena convicção de que esse Deus que fez a promessa, enviou o seu Filho, nos deu a nova vida por meio dele, é o mesmo que vai cumprir quando Cristo voltar para resgatar a sua igreja, para morar com Ele, desfrutando da eternidade. Nós percorremos rumo à eternidade, e já está garantida, porque Cristo já garantiu por nós. Nós podemos percorrer com essa convicção, com essa certeza, que tudo que passamos aqui é passageiro, logo virá o fim, e quando esse fim vier, nós poderemos estar com Cristo Jesus, desfrutando dos benefícios da eternidade. Quem não almeja isso? Talvez até agora mesmo, no sofrimento, em meio a todo esse caos, você tem clamado: Senhor, volta logo, porque está doendo muito, eu não quero continuar sentindo essa dor, e eu sei que ela só vai passar se o Senhor voltar.
Talvez você esteja lá no profundo da sua alma, levantando esse clamor. Mas calma, ele vai voltar. A dor é real, mas ela passa. E o texto vai nos ensinar como podemos vencer essa angústia, esse desânimo e essa dor. Então, nós temos esse exemplo, esse bom exemplo, que são as testemunhas que estão listadas aqui no capítulo 11. Mas o texto está trazendo agora um alerta, que além de nós olharmos para essas grandes testemunhas, nós temos que fazer algo a mais. Nós temos que nos desembaraçar de todo o peso e também do pecado. Nós temos que deixar de lado o que nos atrapalha. E aqui então o autor destaca essas duas coisas, dois obstáculos: o sobrepeso e o pecado. Desembaraçando de todo o peso. Quando dispomos para uma corrida, nós precisamos nos preparar, pois o condicionamento físico conta. Mas não só isso, a roupa para a competição, pois se não for uma roupa apropriada, ela irá atrapalhar na desenvoltura do atleta. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 a 27. Ele usa a ilustração da corrida e a preparação do atleta de elite que tem determinação, corre com uma meta, persevera para alcançar a vitória, a fim de enfatizar que os crentes precisam colocar de lado os seus próprios interesses pecaminosos para buscar ou para alcançar o prêmio, o alvo. O desembaraçando de todo o peso aqui, queridos, é de fato remover um sobrepeso que atrapalha você ultrapassar, transpor os obstáculos na maratona. E esses obstáculos, como nós falamos, são os sofrimentos. Então, dependendo do peso que eu carrego, o sofrimento vai ser muito maior para alguns, como não será para outros. E o que poderia então ser esse sobrepeso? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, medo, desespero. Isso é sobrepeso. São os sobrepesos que a alma traz e que atrapalha eu olhar e enxergar o objetivo maior nessa corrida. Também relacionamentos que atrapalham a minha vivência cristã, seja com um colega que não está somando com a minha vida cristã, me levando para mais perto de Deus. Pelo contrário, tem me chamado para ir em locais e fazer coisas que distancia da realidade que eu sei que Cristo quer que eu viva. Talvez esse sobrepeso pode vir também de um namoro em julgo desigual, daquele relacionamento que você quer acima de tudo, e achando que você, com toda a sua capacidade, com todo o seu conhecimento cristão, vai conseguir converter um cidadão ou uma cidadã, coisa que você não tem poder para fazer. Isso só vem de Deus. Por isso que a Escritura é enfática em mostrar de Gênesis a Apocalipse, queridos, que esse jugo desigual não agrada a Deus, não agrada a Deus. E quando esse relacionamento, então, ele acontece, ele tem como objetivo único te afastar da presença de Deus. E isso vai ser um sobrepeso. Você talvez conhece pessoas, ou até mesmo teve essa experiência, de ter um relacionamento que te afastou de Deus. Talvez você tenha que deixar esse sobrepeso de lado, para você continuar percorrendo, olhando de forma clara para o objetivo final. Talvez aquele trabalho que te enfada ao ponto de atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Você se dedica tanto ao trabalho que a sua família está clamando para que você tenha um tempo com ela. Você se dedica tanto ao seu trabalho porque que você não está conseguindo tirar momentos do seu dia para meditar na Escritura, para orar.
para, de fato, avaliar a sua vida cristã. E tudo isso é sobrepeso. Então, se esse trabalho é um enfado e atrapalha o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com a família, você precisa deixá-lo. Mas se eu deixá-lo, como eu vou sustentar a minha casa? Querido, não esqueça que todo o sustento, ele é proveniente de Deus. Mateus 6 nos ensina isso. Nós já pregamos sobre a ansiedade. E a Escritura nos revela que nós precisamos confiar mais em Deus e menos em nós. Se esse trabalho está atrapalhando a tua vida, o texto de Mateus 6 vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Abre mão, Deus vai abrir portas, assim como abriu para você. Deus vai abrir portas, porque a prioridade é estar fazendo a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus e abençoando a sua família conforme a vontade de Deus. Isso é sobrepeso. Mas o texto não fala apenas do sobrepeso, ele fala também do pecado, desembaraçando do pecado. Alguns textos, como Lucas 21, 34, Jesus diz: acautelai-vos vós por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Paulo também vai instruir em sua carta aos Gálatas, capítulo 5, 19 e 21, quanto às obras da carne, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, dissensões, discórdias, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Também em Colossenses, capítulo 3, versículo 8, Paulo traz lá outra lista e diz: mas agora, despojai-vos da ira, da indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Ou seja, essas coisas são pecados que vão trazer sobre nós um peso tão grande que nós não vamos conseguir ter forças, ter ânimo para percorrer essa maratona. Faz uma avaliação, faz uma introspecção, para perceber se diante do seu sofrimento, diante da sua dor, não tem nenhum pecado que você continua a alimentar e que tem feito você definhar em meio a tudo isso. Mas o texto diz que esse pecado é um pecado específico. Ele diz: o pecado que tenazmente vos assedia. Ou seja, aquele pecado que você gosta de todo dia ir lá e alimentá-lo. Sabe aquele pecado que todo dia que você gosta de ir lá, acariciá-lo, praticá-lo? É esse pecado que você tem que deixar. Esse pecado que você precisa deixar de lado. Lembra-se que você agora é novo em Cristo Jesus. Lá em Colossenses nós aprendemos que nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, e agora nós precisamos fazer morrer essa natureza terrena e revestir dessa nova natureza como eleitos de Deus que somos agora, desfrutar daquilo que são os benefícios do Espírito Santo, a longanimidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Ou seja, olhe para dentro de si, veja esse pecado que tenazmente te assedia e busque um elemento para substituir isso. E nós temos, e a Escritura revela, qual é a virtude que precisa substituir a mentira, falar a verdade. Então busque isso, e é você que tem que fazer. Talvez esse pecado está atrapalhando a sua corrida. Por isso que você está tão cansado, tão exausto e com pensamentos de desistência, de interrupção, de não querer mais continuar. Mas o texto continua, e o texto agora vai dizer para nós que nós precisamos
olhar para essas testemunhas, deixar o sobrepeso e o pecado que tenazmente nos assedia para correr. Mas como nós vamos correr? Nós vamos correr olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Perseverar agora, olhando para o modelo supremo, que é Cristo Jesus. Olhando para o autor da fé. Como competidores empenhados em disputar a corrida, não podemos perder a concentração, desviando o olhar para os lados, mas devemos manter os olhos focados em Jesus. O termo grego aqui para autor é capitão, é príncipe, ou seja, Jesus é o primeiro a passar pelo caminho do sofrimento e vencer. Ele foi o primeiro a vencer o sofrimento. E como nosso capitão agora, Ele está nos conduzindo à glória que Ele mesmo alcançou. Portanto, a nuvem de testemunha nos encoraja e nos estimula a completar a carreira, mas em Jesus Cristo temos o principal motivo para seguir no caminho, porque Ele é o primeiro a crer na promessa e desfrutar da concretização dela. Todo o livro de Hebreus, Jesus é visto como o autor da fé, da salvação, aquele que abre para nós o novo e vivo caminho, a quem Deus aperfeiçoou por meio do sofrimento. Também nós podemos aprender em Apocalipse que Jesus é o início e o fim, é o alfa e o ômega. Ou seja, Cristo, como autor da fé, não só nos dá, como também nos leva à conclusão. Portanto, com os olhos fitos nele, o corredor terá a direção correta para chegar vitorioso ao fim da corrida. Então, o grande segredo para o atleta é olhar para o autor e consumador da fé e aprender com esse modelo como passar pelo sofrimento. E agora, sendo a realidade da morte e da ressurreição de Cristo, ter a plena convicção que tudo que nós passamos é leve e é passageiro. E o que está reservado para nós é algo muito maior que a glória. Como Paulo nos ensina, a nossa leve e momentânea tribulação traz para nós eterno peso de glória. O autor ainda descreve o que ele fez para que recebêssemos a fé. O texto diz: em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia. Nós lemos Filipenses 2, versículo 5 em diante. Quando Jesus então assume a forma de servo, se humilha até a morte de cruz. Cristo suportou a cruz por conta da alegria que Deus havia proposto a ele. E no caso aqui, essa alegria é a sua exaltação. Portanto, Deus determinou o caminho do sofrimento para Jesus e depois o encheu com alegria. Então, para a realização da obra redentora, Jesus precisou passar pelo sofrimento, precisou suportar o julgamento, a agonia do Getsêmani, a ira de Deus no Calvário, e ele permaneceu fiel mediante ao que Deus estabeleceu para ele. Ou seja, demonstrou fé e obediência, suportando a angústia da cruz, não fazendo caso da ignomínia. Isso quer dizer, ele desprezou a vergonha, a humilhação, justamente para cumprir com o seu objetivo, que era obedecer à vontade de Deus. E os judeus que aguardavam por tanto tempo a vinda do Messias, foram aqueles que disseram que esse era maldito. E por ser maldito, ele deveria ser crucificado na cruz. E nós sabemos que na cruz, de fato, só iria os piores criminosos. E em Gálatas nós aprendemos que Cristo se faz maldito por nós, substituindo voluntariamente eu e você, para carregar sobre ele todo o peso da ira divina.
Ele tomou o cálice da ira de Deus, tudo isso por nós, para que nós tivéssemos agora a plena convicção, a plena certeza que somos filhos de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito na lei: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, Jesus tomou a maldição sobre si, para libertar o seu povo e para experimentar com eles a alegria que Deus lhe tinha colocado diante dele. E o texto diz que agora ele está assentado à destra do trono de Deus. Cristo se humilhou, se fez maldição para morrer por nós na cruz, mas venceu a morte, ressuscitou, ascendeu ao céu e de forma vitoriosa agora está assentado à direita do trono de Deus, governando e aguardando o momento certo para o resgate dos eleitos, para o grande e sonhado dia, a eternidade, a morada celestial. Portanto, o maior dos exemplos suportou o maior sofrimento e venceu. Assim podemos olhar para esse exemplo que nos possibilitou a corrida e a vitória, para continuarmos nessa carreira que nos está proposta, porque o objetivo é um só: completar e receber a coroa da vida. E agora o texto vai dizer no versículo 3: Considere atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O considerar aqui no original traz a ideia de comparação, ou seja, olhe para o modelo maior que é Cristo e se compare a Ele. Olhe para o seu sofrimento, mas olhe para o sofrimento de Cristo, veja tudo que Ele suportou em seu lugar. Então o versículo vai nos convidar a olhar para toda a vida de Cristo e a sua obra redentora. Não olhar apenas para o sofrimento que Cristo suportou na cruz, mas para todo o sofrimento que Ele suportou ao longo do ministério terreno. Se você perseverar em Cristo, você vai perceber que vai valer a pena passar por todo o sofrimento, suportar tamanha dor, porque tudo isso passa. E quando chegar aquele glorioso dia, meu querido e minha querida, vai ser magnífico você poder ouvir: vinde bendito do meu Pai, entrai pelas portas do reino que vos está preparado. Quem não almeja esse grande dia, ouvir do próprio Cristo essa verdade e poder ser levado por Ele à mansão celestial. Por isso, queridos, os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que está a ser revelada a nós. Esse sofrimento é passageiro. Esse sofrimento é para nos aperfeiçoar em Cristo, para nos assemelhar cada vez mais a Ele, para que alcancemos o objetivo de uma forma gloriosa e de uma forma mais leve, ultrapassando ou vencendo esses obstáculos que vêm pela frente. A forma então como nós vamos caminhar, ou como nós estamos caminhando, em meio a todos esses problemas que surgiram e que ainda surgirão, vão revelar como está a minha fé em Cristo, o autor e o consumador dela. Queridos, quando eu entendo essa realidade, eu não vou desmaiar em minha alma. É o que fala
na parte final do versículo 3, desmaiando em vossas almas. O desmaiar aqui é o desistir, ou seja, eu não vou desistir por conta desses sentimentos que a minha alma traz e que me leva a reações tão contrárias àquilo que Deus quer que eu seja, da forma como Ele quer que eu viva. Então, considerando atentamente o autor e consumador da fé, o seu sofrimento e como Ele venceu tudo isso para garantir essa promessa eterna, eu vou conseguir vencer esses sentimentos da alma. E vou poder chegar no final, assim como o apóstolo Paulo, que sofreu bastante açoites, prisões. Ele teve que carregar o espinho da carne, mas chegou no fim da vida e pôde dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Como você vai chegar no fim da sua vida? Desesperado? Ou com a plena certeza que valeu a pena sofrer por Cristo Jesus? Que valeu a pena passar por tudo isso e permanecer fiel a Ele? Espero assim que eu consiga, que você também consiga transpor esses obstáculos de uma maneira mais leve. Jesus disse, para segui-lo nós precisamos carregar a cruz, mas essa cruz agora é leve, ela não é mais pesada, porque Cristo já pagou o preço dessa cruz. Mas nós vamos carregá-la e vamos sentir de fato momentos difíceis nessa caminhada, mas nós conseguimos levá-la até o final, porque o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Por isso, queridos, nós concluímos dizendo: corra, mas corra observando os modelos de homens e mulheres que em fé chegaram ao fim de suas maratonas. Lembre-se de se livrar do sobrepeso para conseguir permanecer na corrida. Também lembre-se de se livrar da culpa do pecado. Já pagou o alto preço. Você não está mais condenado. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Talvez você que está se condenando diante do seu pecado. Mas se Cristo já o perdoou, seja ele lá do passado ou da agora, desse momento, então por que você está se martirizando com isso? Aprenda o que a Escritura diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então confesse o seu pecado diante de Deus. Se for preciso, confesse aquele irmão que você talvez defraudou, para que você continue essa corrida, essa grande maratona, animado e não desanimado. E considere aquilo que Cristo suportou em sua vida humana, do início ao fim. Como nós vamos fazer tudo isso? Como nós vamos fazer tudo isso? A Heleninha, a minha filha, na quarta-feira, vendo eu me preparar para gravar o vídeo Fé, Esperança e Amor, ela disse: papai, eu também quero gravar um vídeo. Eu falei: tá bom, filha, então eu deixo você gravar depois. Fala aquele versículo que o papai te ensinou. Eu falei: tá bom, papai, então combinado. Então eu gravei o vídeo, depois chamei ela sentou e foi gravar o vídeo. E me surpreendeu quando ela recitou o versículo, mas sem eu pedir, ela cantar, fazendo associação com o versículo, que era lâmpada para os meus pés e a tua palavra luz para o caminho. Poder cantar: leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Queridos, leia a Bíblia, faça oração se você quiser crescer na fé. Está tudo diante de você. Por que então você se definhar em sua alma, em sentimentos tão ruins?
Se você tem diante de você a convicção e a certeza revelada na Escritura que Cristo de fato morreu em seu lugar para te dar uma nova vida, e Ele promete que Ele vai voltar para te resgatar, para desfrutar com Ele da eternidade. Enquanto isso Ele está preparando você e te aperfeiçoando para esse grande dia. Se você precisa de ajuda, busca ajuda. A Escritura, os pastores, os conselheiros bíblicos estão aí para te ajudar. Procure-os para que eles possam te orientar em meio a esses sentimentos de desânimo que assolam a nossa vida. E não pense apenas em você. Olhe para o seu próximo. Talvez aí a pessoa bem próxima de você está precisando de uma palavra do Senhor. Mas você talvez está preocupado com tanta coisa que não tem olhado para esse cuidado que você precisa ter com os da sua casa e com aqueles que estão no seu círculo de vivência. Que Deus nos ajude, nos fortaleça a caminhar assim, conforme Ele revela na Escritura, nessa grande maratona como atletas de Cristo Jesus.